Eu nunca imaginei que o dia do meu 35º aniversário seria o dia em que minha vida inteira desmoronaria na frente de 50 pessoas. Passei semanas planejando aquela festa, escolhendo cada detalhe com cuidado, flores brancas e douradas, buffet completo, playlist especial, convites personalizados que eu mesma fiz porque queria que tudo fosse perfeito. Meu marido Daniel tinha insistido para fazer a festa. Disse que eu merecia comemorar, que a gente precisava reunir a família e os amigos, porque fazia tempo que não celebrávamos nada juntos. Eu acreditei. Acreditei quando ele me ajudou a fazer a lista de convidados, quando aprovou o salão, quando disse que ia cuidar da parte do som e da decoração. Enquanto eu cuidava do resto, eu achei que ele estava sendo atencioso, que estava demonstrando amor do jeito dele, que depois de 12 anos de casamento, ele finalmente estava se esforçando para me fazer feliz. Como eu estava errada, como eu fui completamente cega, a verdade é que ele estava planejando algo, mas não era surpresa boa, menos era a destruição completa da minha confiança, da minha família, de tudo que eu acreditava ser real. No dia da festa, acordei animada. Era sábado, céu limpo, temperatura agradável, tudo conspirava para o dia ser perfeito. Daniel estava de bom humor, fez café da manhã, me deu um beijo demorado e disse feliz aniversário, amor da minha vida, com aquele sorriso que me conquistou há 13 anos. Passamos o dia arrumando as últimas coisas. Eu provando o vestido azul que tinha comprado especialmente para a ocasião, ele experimentando o terno cinza que combinava perfeitamente. Minha irmã Júlia ligou cedo perguntando se eu precisava de ajuda. Disse que chegaria mais cedo para me ajudar a receber o pessoal, que estava ansiosa para a festa. Júlia sempre foi assim, presente, atenciosa, a irmã mais nova que todo mundo adora, a que sempre teve meu lado em tudo, ou, pelo menos, era o que eu pensava. Se essa história já está te tocando de alguma forma, se inscreve no canal para acompanhar outros relatos como o meu, porque o que vem a seguir, você não vai acreditar que aconteceu de verdade. Às 7 da noite, os primeiros convidados começaram a chegar, menos meus pais, alguns primos, amigas da faculdade, colegas de trabalho, vizinhos, a família toda de Daniel, incluindo os pais dele e os 2 irmãos. O salão estava lindo, exatamente como eu imaginei, e todo mundo me cumprimentava com abraços apertados, presente nas mãos, sorriso no rosto, dizendo que eu estava radiante, que a festa estava incrível. Eu me sentia feliz, genuinamente feliz. Pela primeira vez em meses, eu me sentia completa, rodeada de gente que eu amava, celebrando a vida. Mas felicidade construída em cima de mentira é castelo de areia esperando a onda. Daniel estava ao meu lado o tempo todo no começo da festa, me apresentando para os amigos dele que eu não conhecia, servindo bebida, conversando com todo mundo, sendo o marido perfeito que todos viam, mas que em casa nos últimos meses tinha se tornado distante, frio, sempre com desculpa na ponta da língua para não me tocar, para não conversar de verdade, para não me olhar nos olhos. Eu tinha sentido, claro que tinha sentido, toda mulher sente quando o marido está diferente, quando o beijo fica mecânico, quando o eu te amo sai automático, quando ele prefere o celular à sua companhia. Mas toda vez que eu tentava conversar, toda vez que eu perguntava se estava tudo bem, ele virava o jogo. Dizia que eu era insegura, que eu inventava problema, que eu precisava parar de ser paranoica, porque estava estragando o relacionamento com neuras, gaslighting. Eu não sabia que tinha nome para isso na época. Eu só sabia que toda conversa terminava comigo me sentindo culpada, me desculpando por ter sentido, prometendo que ia melhorar, que ia parar de cobrar atenção. E eu melhorava. Eu parava. Eu engolia a dor e fingia que estava tudo bem. Até aquela noite. Júlia chegou às 8, linda como sempre, vestido vermelho, justo, cabelo solto nas costas, salto alto, maquiagem impecável. Ela me abraçou forte, disse que eu estava maravilhosa, entregou um presente embrulhado em papel dourado e me puxou para tirar foto. A gente sempre foi assim, grudadas,
cúmplices, melhores amigas além de irmãs. Ela tinha 29 anos, 6 anos mais nova que eu, solteira, bem-sucedida na carreira de design gráfico, morava sozinha num apartamento moderno no centro da cidade. Eu sempre tive orgulho dela, sempre defendi ela quando minha mãe cobrava casamento, quando meu pai perguntava quando ela ia sossegar. Eu dizia: deixa ela viver, ela tem tempo, ela está construindo a vida dela. E ela sempre me agradecia, sempre dizia que eu era a irmã que ela mais amava no mundo, que contava comigo para tudo, que eu era exemplo para ela. Mentira. Tudo mentira. Mas naquele momento, abraçada com ela tirando selfie, enquanto Daniel conversava com meu cunhado do outro lado do salão, eu não sabia de nada. A festa fluía bem. Música boa, comida farta, gente dançando, rindo, bebendo, conversando. Por volta das 10, fizeram o parabéns. Bolo de 3 andares, velas acesas, todo mundo cantando enquanto eu soprava fazendo pedido. Pedi para que o próximo ano fosse mais leve, para que eu e Daniel nos reconectássemos, para que a gente voltasse a ser feliz como antes. Irônico, Daniel estava do meu lado, na hora do parabéns, braço em volta da minha cintura, sorrindo para as fotos, beijando minha testa quando acabou a música. Todo mundo aplaudiu. Minha mãe chorou. Meu pai fez brinde emocionado sobre família e amor. E eu, inocente, acreditei que aquilo era real, que a gente ia ficar bem, que era só fase ruim passando. Cortei o bolo, servi os convidados, conversei com todo mundo. E então, por volta das 11, eu fui ao banheiro. Simples assim. Fui ao banheiro. E quando voltei, tudo tinha mudado. O banheiro do salão ficava num corredor meio escondido, longe da área principal da festa. Eu fui, retoquei a maquiagem, respirei fundo olhando para o espelho. Dei aquele sorriso forçado para mim mesma, tentando afastar a sensação estranha que tinha começado a crescer no peito. Aquela sensação de que algo estava errado, mas você não sabe o quê. Saí do banheiro e comecei a voltar para o salão, mas parei. No meio do corredor, vozes. Eu ouvi vozes vindo da salinha de depósito ao lado, porta entreaberta, luz apagada, uma voz masculina que eu conhecia muito bem, e uma voz feminina que eu também conhecia. Meu coração acelerou. Não sei por quê. Instinto, talvez, ou aquele sexto sentido que mulher tem quando sabe que algo está profundamente errado. Me aproximei devagar, segurando a respiração, cada passo parecendo durar uma eternidade. E então, eu ouvi palavras que eu nunca vou esquecer, mesmo que eu viva 100 anos. Daniel dizendo: a gente precisa parar com isso. Ela vai desconfiar. E Júlia respondendo: eu não aguento mais fingir eu te amo e você me ama. Quando você vai ter coragem de terminar com ela? Eu não respirei. Não me mexi. Não pisquei. Apenas congelei ali 3 metros da porta, ouvindo minha vida desmoronar. Não sei quanto tempo fiquei parada. Segundos, minutos. O tempo perdeu significado. Ouvi Daniel suspirar. Ouvi o barulho de roupa se mexendo. E então, ouvi o som de beijo. Beijo molhado, demorado, ofegante. E algo dentro de mim quebrou. Não foi raiva imediata. Foi uma dor física tão intensa que eu dobrei. Segurei na parede para não cair. Senti o ar sumir dos pulmões como se alguém tivesse socado meu estômago com força total. Minhas pernas tremeram. Minha visão embaçou. E então, de algum lugar que eu nem sabia que existia dentro de mim, veio a fúria. Fúria pura, visceral, incontrolável. Empurrei a porta com força. Ela bateu na parede com estrondo e lá estavam eles. Meu marido, minha irmã, grudados, mãos entrelaçadas, olhos arregalados de susto, e no rosto dos dois a mesma expressão: pânico, porque tinham sido pegos. Porque a mentira tinha acabado. Porque eu estava ali, de pé, tremendo inteira, olhando para a cena que ia me assombrar para o resto da vida.
E a única coisa que saiu da minha boca foi um grito que veio do fundo da alma, um grito que fez todo mundo na festa parar para ouvir. Não foi grito de palavra, foi grito som animalesco de dor, raiva, desespero, tudo misturado. Saiu de mim sem controle, sem filtro, ecoando pelo corredor e invadindo o salão onde todos estavam. Ouvi a música baixar. Ouvi vozes confusas. Ouvi passos rápidos vindo na minha direção. Mas eu não tirava os olhos deles. Daniel tinha se afastado de Júlia num pulo, como se ela queimasse. E agora estava com as mãos levantadas, tipo rendição. Boca aberta, tentando falar. Rosto branco feito papel. Júlia estava encostada na parede. Batom borado, olhos cheios de lágrima. Uma mão no peito, como se também não conseguisse respirar. E eu ali, parada na porta, sentindo meu corpo inteiro tremer tão forte que meus dentes batiam, sentindo meu coração martelando no peito num ritmo tão acelerado que achei que fosse ter ataque cardíaco ali mesmo. Pessoas começaram a aparecer atrás de mim. Minha mãe foi a primeira. Filha, o que foi? O que aconteceu? Ela tentou me tocar. Eu me afastei, não conseguia falar. Só apontei para dentro da sala. Minha mãe olhou, viu Daniel, viu Júlia e entendeu. Vi a cor sumir do rosto dela também. Meu pai chegou logo atrás. Depois minha prima Carla. Depois mais gente. Todo mundo se aglomerando no corredor, tentando entender o que estava acontecendo, por que eu tinha gritado, porque todo mundo estava tenso. Daniel deu um passo na minha direção. Mariana, deixa eu explicar. Não Sergipe aproxima de mim. A voz saiu rouca, quebrada, irreconhecível. Ele parou. Júlia começou a chorar. Aquele choro alto, dramático de quem quer chamar atenção e virar vítima. Mari, eu sinto muito, eu juro que... Cala a boca, eu gritei de novo, dessa vez com palavras, com ódio. Você estava beijando meu marido na minha festa, no meu aniversário. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todo mundo ouviu, todo mundo entendeu. E então começou o caos. Minha mãe começou a gritar com Júlia. Meu pai avançou no Daniel. Minha prima tentava me segurar porque eu comecei a caminhar na direção dos dois, com a intenção de arrancar os olhos de alguém menos. Eu não sabia de quem ainda. Talvez dos dois. Gente começou a sair da festa, outros ficaram olhando, alguns tiraram o celular para gravar. E eu não me importava. Não me importava com nada a não ser a dor lancinante que rasgava meu peito. Daniel tentou, de novo. Passou pelo meu pai que tentou segurá-lo, mas ele se desvencilhou. Veio até mim, segurou meus ombros. Eu empurrei com força. Tira as mãos de mim, ele insistiu. Mariana, escuta. Não é o que você está pensando. A gente só estava conversando, ela estava chorando porque terminou com um namorado. Eu só estava consolando. Eu vi você em Sergipe, beijando. Berrei na cara dele. Eu ouvi você dizendo que me ama. Ouvi ela dizendo que você tinha que terminar comigo. Ele ficou branco. Abriu a boca. Fechou. Tentou de novo. Você ouviu errado? Eu ouvi errado? Eu ri. Risada histérica, descontrolada. Você acha que eu sou idiota? Você acha que eu vou acreditar em mais uma mentira sua? Avancei nele. Comecei a socar o peito dele com os punhos fechados. Não machucava. Eu não era forte o suficiente para machucar. Mas eu queria que ele sentisse uma fração da dor que eu estava sentindo. Ele segurou meus pulsos. Eu tentei me soltar. Meu pai veio e puxou ele para trás. Solta minha filha. A voz do meu pai estava trêmula. Ele nunca grita, mas naquele momento ele estava perto de explodir também. Júlia tentou sair da sala. Minha mãe bloqueou a passagem. Você não vai a lugar nenhum, mocinha. A voz da minha mãe era gelo. Júlia soluçava. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê? Minha mãe gritou. E ver minha mãe gritar foi quase tão chocante quanto o resto, porque ela nunca grita, nunca perde a compostura, sempre foi a mulher calma e centrada da família. Você traiu sua irmã, com o marido dela, na festa de aniversário dela. Cada palavra era tapa. Júlia chorava mais alto. Tentou se aproximar de mim. Mari, por favor,
Me deixa falar. Eu nunca quis te machucar. Eu amo você. Você é minha irmã. Algo em mim explodiu. Avancei nela. Minha prima me segurou por trás, mas não antes de eu chegar perto o suficiente para falar bem na cara dela. Tão perto que senti meu próprio cuspe respingando. Você não é minha irmã. Irmã não faz isso. Irmã não esfaqueia pelas costas. Você é nada. Você não existe mais para mim. Júlia recuou, e pela primeira vez vi algo diferente no rosto dela. Não era remorso, era medo. Medo de perder a família, medo das consequências, mas não era culpa genuína. E isso me fez sentir ainda mais nojo. O gerente do salão apareceu, constrangido. Pediu desculpa, mas disse que ia precisar pedir que a gente saísse, porque tinha outra festa agendada, e a situação estava causando muito transtorno. Transtorno. Eu quase ri de novo. Minha vida estava despedaçada, e ele preocupado com transtorno. Meu pai concordou. Disse que a gente ia embora. Começou a empurrar todo mundo para fora do corredor. As pessoas foram saindo devagar, olhando para trás, sussurrando entre si. Alguns vieram até mim tentar consolar. Sinto muito, Mariana. Se precisar de algo, tô aqui. Palavras vazias. Bem intencionadas, mas vazias. Porque ninguém podia fazer nada. Ninguém podia desfazer o que eu tinha visto. Ninguém podia voltar o tempo e me avisar antes que a festa era armadilha. Que minha vida era mentira. Que as duas pessoas que eu mais amava no mundo tinham me traído da pior forma possível. Peguei minha bolsa. Nem esperei Daniel ou Júlia. Saí do salão sem olhar para trás. Minha mãe veio comigo. Meu pai ficou para resolver as coisas, pagar o que faltava, falar com o gerente, sei lá, não me importei. No carro, eu desabei. Chorei com a cabeça no colo da minha mãe como se eu fosse criança de novo. Chorei tanto que fiquei sem ar. Tive que abrir a janela para respirar. Tive ânsia, mas não vomitei. Minha mãe me fazia carinho no cabelo, chorava junto. Repetia, vai ficar tudo bem, sabendo que era mentira. Nada ia ficar bem. Como ia ficar bem depois disso? Meu marido me traiu com minha irmã. Por quanto tempo, meses, anos? Quantas vezes eles se encontraram enquanto eu trabalhava, enquanto eu cuidava da casa, enquanto eu planejava futuro com ele? Quantas vezes Júlia sentou na minha sala, comeu na minha mesa, dormiu no meu sofá, sabendo que estava transando com meu marido? Quantas vezes Daniel me beijou depois de beijar ela? Quantas mentiras? Quantas vezes eu fui feita de idiota? As perguntas martelavam na minha cabeça sem parar, cada uma mais dolorosa que a anterior. Quando chegamos em casa, menos a casa que eu dividia com Daniel, que agora parecia contaminada menos, eu não quis entrar. Fiquei parada na frente da porta. Minha mãe perguntou se eu queria dormir na casa dela. Eu disse que sim, que eu nunca mais queria pisar naquela casa, pelo menos não enquanto ele estivesse lá. Fomos para a casa dos meus pais. Meu pai chegou meia hora depois. Disse que Daniel tinha tentado falar com ele, que tinha pedido desculpa, que queria conversar comigo. Meu pai disse que mandou ele para o inferno, que avisou que se ele chegasse perto de mim nas próximas semanas, ele não responderia por si. Meu pai tem 68 anos. Nunca bateu em ninguém na vida, mas naquele momento eu acreditei que ele seria capaz. Júlia tinha ido embora chorando, segundo meu pai. Minha mãe disse que não queria mais ver a cara dela, que a partir daquele dia Júlia estava cortada da família. Meu pai concordou. E eu só queria sumir. Queria que a terra se abrisse e me engolisse. Queria acordar e descobrir que era pesadelo. Mas não era. Era minha vida. E eu ia ter que encontrar forças de algum lugar para sobreviver a isso. Mas naquela noite eu só chorei. Chorei até não ter mais lágrima, até meu corpo doer, até finalmente apagar de exaustão, às 5 da manhã. E mesmo dormindo, eu sonhei com eles, com o beijo, com a traição. O pesadelo tinha apenas começado. Acordei no outro dia, sem saber onde estava. Levei alguns segundos para lembrar. Quarto da minha infância. Casa dos meus pais, edredom florido, que minha mãe nunca trocou. E então a memória voltou. Tudo de uma vez, como soco no estômago. Virei de lado e chorei de novo. Choro diferente dessa vez. Mais baixo, mais profundo. Choro
de quem está começando a processar a dimensão do estrago. Minha mãe entrou no quarto, meia hora depois, com café e torrada. Disse que eu precisava comer. Eu disse que não conseguia. Ela insistiu. Forcei 2 garfadas. Vomitei 10 minutos depois. Meu corpo rejeitava tudo: comida, água, a própria realidade. Fiquei na cama o dia inteiro. Meu celular não parava de tocar. Dezenas de mensagens. De Daniel, de Júlia, de amigos querendo saber se eu estava bem. Eu desliguei o celular. Não queria falar com ninguém. Não queria explicações. Não queria desculpas. Só queria que tudo parasse. Que o mundo parasse por um dia para me dar tempo de respirar. No segundo dia, minha prima Carla apareceu, sentou na beirada da minha cama, segurou minha mão. Mari, você precisa tomar decisão. Não pode ficar aqui apodrecendo. Eu olhei para ela. Que decisão? Minha vida acabou. Ela balançou a cabeça. Sua vida não acabou. Seu casamento acabou. Seu relacionamento com sua irmã acabou. Mas você continua viva. E você precisa decidir o que vai fazer agora. Eu não respondi, porque ela estava certa, mas eu não tinha força para nada. Carla continuou. Daniel ligou para minha mãe. Disse que quer conversar com você, que quer se explicar. Eu fechei os olhos. Não existe explicação. Eu vi. Eu ouvi. O que mais ele pode dizer? Ela deu de ombros. Talvez você precise ouvir. Não por ele, por você. Para fechar, para conseguir seguir. Pensei sobre isso. E por mais que eu odiasse a ideia de ver a cara dele, parte de mim precisava de respostas. Precisava entender. Por quanto tempo? Como começou? Por quê? Então concordei. Disse que ia encontrar ele, mas não sozinha. Cala! Disse que ia comigo. Marquei com Daniel no terceiro dia, numa praça pública, lugar aberto, gente passando, câmeras de segurança. Não ia arriscar ficar sozinha com ele em lugar fechado. Cheguei 15 minutos atrasada de propósito. Ele já estava lá, sentado num banco, cabeça baixa, moletom cinza, mãos enfiadas no bolso. Quando me viu, levantou rápido, tentou se aproximar. Eu levantei a mão. Para aí, não chega perto. Ele parou. Carla ficou uns 10 metros atrás, perto o suficiente para intervir se necessário. Sentei em outro banco, deixando distância segura entre nós. Olhei para ele, pela primeira vez em 12 anos, olhei para o meu marido e senti nojo. Nojo da cara dele, do cheiro dele, da existência dele. Fala logo o que você quer. Minha voz saiu fria, controlada. Daniel respirou fundo. Mari, eu sinto muito. Eu estraguei tudo. Eu sei que estraguei. E eu nunca vou me perdoar por isso. Esperei. Ele continuou. Eu e a Júlia. Começou faz 6 meses. Foi num almoço de família. A gente conversou, riu e teve uma conexão. Eu tentei ignorar. Juro que tentei. Mas a gente começou a conversar por mensagem. Começou inocente e foi evoluindo. 6 meses. 6 meses que eles riam da minha cara. Continua, falei, sem emoção. Ele encolheu. A gente se encontrou algumas vezes, sempre escondido, sempre com desculpa. Eu dizia que tinha trabalho. Ela dizia que tinha compromisso. E a gente, eu sei que foi errado. Se via, sei que não tem justificativa. Mas eu não planejei me apaixonar por ela, Mari. Aconteceu. Apaixonar. Ele usou essa palavra. Como se amor justificasse traição. Como se sentimento apagasse o fato dele ter destruído tudo. Você me ama? Perguntei. Simples. Direto. Ele hesitou. E essa hesitação disse tudo. Eu amei você. Muito, por muitos anos. Mas as coisas mudaram. A gente mudou e eu não soube lidar com isso. Eu ri. Sem humor, as coisas mudaram. Ao invés de conversar comigo, conveniente. Ao invés de tentar consertar, você decidiu transar com minha irmã. Ele baixou a cabeça. Eu fui covarde. Eu sei, você não foi covarde. Você foi monstruoso. Levantei. Ele levantou também, tentou de novo. Mari, será que a gente não pode tentar de novo, terminar com ela?
A gente vai pra terapia, a gente conserta. Olhei nos olhos dele e senti pena. Pena dele achar que tinha conserto. Que tinha volta, Daniel. A gente acabou no segundo que você beijou ela. Não existe mais nós. Nunca mais vai existir. Virei as costas. Ele gritou meu nome. Não olhei para trás. Carla veio comigo e pela primeira vez senti algo além de dor. Senti alívio. Alívio de ter fechado a porta. Voltei para a casa dos meus pais. Liguei o celular. Tinha 53 mensagens de Júlia. 53. Algumas pedindo desculpa, outras explicando, outras implorando para eu dar chance dela se explicar. Li algumas. Todas diziam a mesma coisa com palavras diferentes. Ela não queria me machucar, mas aconteceu, e agora ela não sabia o que fazer. Em nenhuma mensagem ela disse que ia terminar com ele. Em nenhuma ela disse que ia se afastar, só pedidos de perdão vazios, sem ação nenhuma. Bloqueei ela de tudo. WhatsApp, Instagram, Facebook, telefone. Cortei. Simples assim. Minha mãe perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim, que Júlia tinha feito escolha, e escolha tem consequência. Consequência era perder a irmã, perder a família, perder tudo, assim como eu perdi. Justiça, né? Meu pai apoiou, disse que Júlia não ia mais ser bem-vinda na casa deles, que se ela aparecesse, ele ia mandar embora. Eu agradeci, mas no fundo, parte de mim ainda doía, porque por mais que eu odiasse o que ela fez, ela ainda era minha irmã. Tinha sido pelo menos, e perder irmã dói diferente de perder marido. Dói mais fundo, mais permanente. No 5º dia, comecei a funcionar de novo. Pouco, mas comecei. Tomei banho, me vesti, saí do quarto, sentei na sala com meus pais e assisti televisão sem prestar atenção. Comi meia tigela de sopa sem vomitar. Passos pequenos, mas eram passos. Carla trouxe nome de advogado, especialista em divórcio. Disse que eu precisava proteger meus direitos. A casa era minha também. O carro, os bens. Eu tinha direito a metade de tudo. Concordei. Marquei consulta para o dia seguinte. No consultório do advogado, expliquei tudo. Ele ouviu. Fez anotações. Disse que meu caso era sólido, que eu tinha testemunhas, que adultério facilitava o divórcio, que ele ia cuidar de tudo. Saí de lá com um pouco de esperança. Esperança de que, pelo menos, legalmente, eu ia conseguir fechar esse capítulo. Emocionalmente? Emocionalmente eu ainda estava destruída, mas pelo menos estava de pé. E naquele momento era tudo que eu conseguia fazer. Ficar de pé, respirar, sobreviver mais um dia, e depois mais um. E depois mais um. Até que, eventualmente, eu esperava menos a dor diminuísse. Até que eu conseguisse lembrar do meu aniversário sem querer morrer. Mas isso ainda ia demorar muito. A notícia se espalhou rápido. Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Em menos de uma semana, todo mundo sabia. Mariana foi traída pelo marido, com a própria irmã. Na festa de aniversário, as pessoas olhavam para mim na rua com pena. Alguns vinham falar: "Nossa, que situação! Você está bem?" Pergunta idiota. Claro que eu não estava bem. Minha vida tinha explodido, mas eu sorria, falava: "Estou lidando", e seguia. Outros evitavam, atravessavam a rua. Não sabiam o que dizer, preferiam fingir que não viram. Tanto faz. No fim, todo mundo ia esquecer. Iam encontrar novo escândalo para fofocar, e eu ia virar a nota de rodapé na história de outra pessoa. Mas naquele momento eu era o assunto. E odiava isso. Odiava sentir olhares, odiava saber que estavam falando de mim. Odiava ser a coitada. Mas não tinha como fugir. Então enfrentei. Levantei a cabeça e segui, porque ficar parada significava afundar. E eu não ia afundar. Não ia dar a eles o gostinho de me ver destruída. Ia sobreviver. E um dia menos eu prometi a mim mesma. Menos ia ser feliz de novo.
Sem Daniel, sem Júlia, feliz. De verdade. Uma semana depois da festa, recebi mensagem de número desconhecido. Abri achando que era mais uma pessoa querendo falar sobre o escândalo. Não era. Era Felipe, amigo de longa data de Daniel. A mensagem era curta. Mariana, a gente precisa conversar. Eu sei de coisas que você precisa saber. Meu coração disparou. Liguei para ele imediatamente. Felipe atendeu no segundo toque. Voz séria. Disse que não queria falar por telefone. Marcamos num café discreto, longe do centro, lugar onde ninguém nos conhecia. Cheguei primeiro. Pedi água, não conseguia beber, mas precisava ter algo nas mãos para disfarçar o nervosismo. Felipe chegou 10 minutos depois. Sentou na minha frente. Respirou fundo e soltou. Mariana, não foram 6 meses. Foram 2 anos. Daniel e Júlia estão juntos faz 2 anos. O chão sumiu debaixo de mim. 2 anos que ele dormia comigo e com ela. 2 anos de mentiras, de farsa, de eu ser feita de completa idiota, enquanto todo mundo, ou pelo menos Felipe, sabia. Como você sabe, minha voz tremeu. Felipe baixou os olhos. Envergonhado. Eu descobri faz 1 ano. Por acaso, vi eles juntos num restaurante em outra cidade. Juro que quis. Beijando, mas Daniel me implorou. Disse que ia terminar com ela, que só precisava de tempo. Eu acreditei. Idiota. E fiquei de boca fechada. Mas depois do que aconteceu na sua festa, eu não podia mais ficar quieto. Você merece saber. Ele tirou o celular do bolso, mostrou a foto, data de 1 ano atrás. Daniel e Júlia, num restaurante romântico, mesa com vela, mãos dadas, sorrindo. Aquele sorriso que eu achava que era só meu. Senti, subir, Felipe continuou. E tem mais. Eles viajaram juntos. Várias vezes. Daniel dizia que era trabalho. Júlia dizia que era passeio com amigas. Mas era sempre os dois. Eu via as fotos. Eles postavam em rede privada, que eu tinha acesso porque a gente é amigo antigo. Ele mostrou mais fotos. Praia, montanha, hotéis, sorrisos, felicidade. A vida paralela completa, enquanto eu ficava sozinha em casa, esperando, acreditando, sendo trouxa. Por que você não me contou antes? Eu estava tremendo de raiva agora. Raiva dele também, por ter sabido, por ter sido cúmplice, mesmo sem querer. Felipe segurou minha mão. Eu puxei. Mariana, eu sinto muito. Eu fui covarde, mas eu pensei que Daniel ia fazer a coisa certa, que ele ia terminar, que não cabia a mim destruir seu casamento. Meu casamento já estava destruído. Gritei. Baixinho, mas gritei. As pessoas do café olharam. Não me importei. Você não ia destruir nada. Você ia me livrar. Me livrar de viver mentira. Me livrar de desperdiçar mais anos da minha vida com um homem que não me amava. Felipe abaixou a cabeça. Você tem razão. Eu falei com você. E peço desculpa. Mas agora você sabe. E tem provas. Usa elas. Destrói ele legalmente, financeiramente, emocionalmente. Ele merece. E tinha razão. Daniel merecia. E eu ia garantir que ele pagasse cada maldito centavo da dor que me causou. Se você chegou até aqui, comenta de qual cidade você está ouvindo essa história, porque eu preciso saber que não estou sozinha nisso. Levei todas as informações para o meu advogado. Fotos, datas, provas. Ele ficou impressionado. Disse que isso mudava tudo, que agora não era só divórcio. Era pedido de dano moral, de indenização, de garantia que eu ia sair daquele casamento com o que eu merecia e Daniel ia sair falido emocionalmente e financeiramente. Assinei todos os papéis, autorizei tudo, então o advogado entrou com um processo, intimação para Daniel, com fotos anexadas, com provas datadas, com tudo. 2 dias depois, recebi ligação de Daniel. Ele estava desesperado, gritando:
Você anexou fotos no processo? Você tornou isso público? Você me humilhou? Eu ri. Primeira vez que ri de verdade desde a festa. Eu te humilhei. Você me traiu por 2 anos, Daniel. Você me fez de palhaça na frente da cidade inteira. E você tá reclamando de humilhação? Ele xingou, desligou, bloqueou. Tanto faz. Não precisava mais dele, não precisava mais de explicação. Não precisava mais de nada que viesse dele. Só precisava que o divórcio saísse e que minha vida seguisse. Sem ele, sem Júlia, sem mentira. Júlia tentou falar comigo através da minha mãe. Mandou recado dizendo que precisava se explicar, que eu estava ouvindo só a versão de Daniel. Minha mãe perguntou se eu queria ouvir. Eu disse não, não havia versão que justificasse. Não havia explicação que apagasse o que ela fez. Ela traiu. Ponto. Consequência era perder tudo: família, irmã, respeito. Minha mãe concordou, passou o recado. Júlia não tentou mais. E honestamente, aliviou, porque toda vez que eu via a mensagem dela, toda vez que ouvia o nome dela, eu voltava para aquele corredor. Pro momento que vi eles se beijando, pro grito que saiu de mim, pra dor. E eu não queria mais sentir isso. Queria seguir, queria curar, queria esquecer. E para esquecer, eu precisava cortar completamente, sem volta. Sem talvez um dia, não, nunca mais. E estava em paz com isso. Finalmente, estava em paz. No 10º dia, acordei diferente. Não sei explicar, mas acordei e senti leveza. Leve, pela primeira vez, desde a festa, eu não acordei com peso no peito. Não acordei querendo chorar. Acordei e pensei, hoje vai ser um dia bom. E fui fazer, levantei, fiz café, sentei com meus pais, conversei. Ri de verdade. Minha mãe notou, comentou. Eu disse que estava começando a me sentir eu de novo, que estava começando a acreditar que ia sobreviver. Ela me abraçou, chorou, disse que tinha orgulho de mim, que eu era forte. Mais forte do que eu imaginava. E talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse forte. Não porque eu queria, mas porque não tinha escolha. Ou eu era forte, ou eu afundava. E afundar significava deixar eles ganharem. Deixar a traição me destruir completamente. E eu não ia deixar. Não ia dar esse gostinho para Daniel. Para a Júlia, para ninguém ia sobreviver. Ia reconstruir. Ia ser feliz. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia, e isso era suficiente por enquanto. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. A terapeuta, a doutora Camila, era incrível, paciente e empática. Ela me ajudou a entender que o que eu sentia era normal, que raiva era normal, que dor era normal, que querer vingança era normal, mas que eu precisava processar, precisava sentir tudo para depois soltar. Nas sessões, eu chorava, gritava, xingava e ela deixava sem julgamento. Só escuta e aos poucos, muito devagar, eu comecei a me sentir mais leve, mais inteira, menos quebrada. A dor ainda estava lá, mas estava menor, mais gerenciável. E isso era progresso, era cura, era recomeço. E eu estava orgulhosa de mim, de estar ali, de não ter desistido, de continuar respirando, de continuar vivendo, de continuar existindo. Apesar de tudo, apesar deles, porque no fim, a melhor vingança não era destruir eles, era reconstruir a mim. E tijolo por tijolo, era exatamente isso que eu estava fazendo, dia por dia, passo por passo, até que finalmente eu voltasse a ser inteira, de verdade. 1 mês depois da festa, meu advogado me ligou. Voz séria, disse que precisava me ver urgente. Fui ao escritório dele no mesmo dia. Sentei na frente da mesa dele. Ele tirou óculos. Suspirou. Mariana, eu descobri algo. Algo que vai mudar tudo. Meu coração acelerou. O quê? Ele abriu pasta, tirou documentos. Eu contratei investigador particular, padrão nesses casos.
para garantir que a gente não perde nada no processo. E ele descobriu que Daniel transferiu dinheiro, muito dinheiro, para a conta da Júlia. Sentiu o sangue gelar. Quanto? Ele mostrou o papel, valores, datas, tudo detalhado. Mais de R$ 200.000 ao longo de 2 anos. Transferências mensais, algumas grandes, outras pequenas, mas constantes. Ele estava bancando ela? Perguntei incrédula. O advogado assentiu. Parece que sim. Apartamento dela? Ele que paga carro novo que ela comprou ano passado. Ele que financiou viagens, roupas, tudo. Eu não conseguia processar R$ 200.000, nosso dinheiro. Dinheiro que eu ajudei a construir, sendo usado para bancar a amante, para bancar minha irmã. Isso é crime? Minha voz saiu rouca. O advogado balançou a cabeça. Não é crime, mas é motivo para você pedir mais. Muito mais, porque ele usou patrimônio comum para beneficiar terceiro sem seu consentimento. Isso é má-fé. Eu vou usar isso para conseguir a maior parte dos bens para você, casa, carro, investimentos. Ele vai sair com quase nada. Eu deveria ter sentido satisfação, deveria ter comemorado, mas só senti nojo. Nojo de ter sido usada, de ter trabalhado, de ter economizado para que ele gastasse com ela, com minha irmã. Enquanto eu planejava futuro, ele construía presente com ela, usando o meu dinheiro, meu suor, meu esforço. Processa ele. Por tudo. Eu quero cada centavo de sorriso feliz. O advogado sorriu. Feliz? Era sorriso de advogado que sabe que vai ganhar. Pode deixar, eu vou destruir ele. E ia mesmo. E eu ia adorar cada segundo disso. Contei para os meus pais, minha mãe ficou branca. Meu pai ficou vermelho de raiva. Aquele desgraçado usou nosso dinheiro para bancar a amante? Meu pai nunca xinga, mas xingou. Bastante disse que ia atrás de Daniel. Minha mãe segurou ele. Não, deixa a justiça resolver. Deixa o advogado fazer o trabalho dele. Se você fizer algo, só vai piorar. Meu pai resmungou, mas concordou. E ficamos ali, os três, processando a dimensão do estrago. Não era só traição emocional. Era traição financeira. Era abuso de confiança em todos os níveis. E eu estava cansada. Cansada de descobrir coisa nova a cada semana. Cansada de sentir dor nova a cada informação. Queria que acabasse. Queria que o divórcio saísse. Que eu pudesse virar a página, seguir, esquecer. Mas parecia que toda vez que eu dava um passo para frente, alguma coisa me puxava 2 passos para trás. Alguma verdade nova. Alguma mentira velha. Alguma revelação que me lembrava do tamanho da traição. E eu não sei por quanto tempo mais eu ia aguentar. Encontrei Júlia por acaso na rua. Eu estava voltando da terapia. Ela estava saindo do banco. Nossos olhos se cruzaram. Ela parou. Eu parei. Ficamos ali, paradas no meio da calçada, se encarando. Pessoas passavam entre nós, mas parecia que estava só eu e ela. Ela deu um passo na minha direção. Eu não me mexi. Ela parou a meio metro de mim. Mari, a voz dela saiu baixa, quebrada. Me deixa falar, por favor, só 5 minutos. Eu olhei para ela, de verdade, pela primeira vez desde a festa. E vi nada, não vi minha irmã, não vi a pessoa que eu amava, vi uma estranha, com o rosto da minha irmã. Mas estranha mesmo assim, não existe nada que você possa falar que mude alguma coisa, Júlia. Ela começou a chorar. Eu sei que eu errei. Eu sei que fui horrível, mas eu ainda te amo. Você ainda é minha irmã. E eu sinto muito. Todos os dias eu acordo me arrependendo. Todos os dias eu queria poder voltar e mudar, mas eu não posso. E eu sei. Mas será que um dia você consegue me perdoar? Olhei nos olhos dela e respondi, firme, sem dúvida. Não, nunca. Passei por ela e não olhei para trás. Ela me mandou mensagem no dia seguinte, através de um número novo, porque eu tinha bloqueado o antigo. A mensagem era longa, cheia de desculpas, de explicações, dizendo que ela não quis me machucar,
que foi fraca, que se apaixonou sem querer, que Daniel tinha prometido que ia terminar comigo, que ela acreditou, que foi manipulada também, que ele mentiu para ela tanto quanto mentiu para mim, e no final, pedindo de novo, perdão, chance, reconciliação. Li tudo. Então, bloqueei esse número também, porque não importava se ela foi manipulada, não importava se Daniel mentiu. Ela ainda tinha escolha. Ela poderia ter me contado, poderia ter parado, poderia ter dito não, mas não fez, escolheu continuar, escolheu me trair. E escolha tem consequência. Consequência era perder tudo. E eu não ia voltar atrás, não ia dar segunda chance. Porque não é sobre perdão, é sobre respeito próprio. E me respeitar significava não aceitar de volta alguém que me tratou como lixo. Não importa quem, nem mesmo, especialmente não, minha irmã. Recebi notícia do advogado 2 semanas depois. O juiz tinha aceite todos os pedidos. Divórcio com divisão favorável para mim. Eu ficava com a casa, com um dos carros, com 60% dos investimentos. Daniel ficava com quase nada. E ainda tinha que pagar dano moral. 50 mil reais. Pela humilhação, pela traição, por tudo. O advogado estava radiante. Você ganhou, Mariana. Completamente. Ele vai recorrer, claro, mas vai perder. As provas são irrefutáveis. Eu deveria ter comemorado, mas só senti vazio. Porque no fim, ganhar processo não devolve tempo, não apaga dor, não conserta confiança, só dá justiça legal, não emocional, mas era algo, era fechamento, era fim oficial. E por isso, eu agradeci. Agradeci o advogado, agradeci meus pais, agradeci Carla, agradeci todo mundo que ficou do meu lado, que me ajudou, que acreditou, e então, pela primeira vez em 2 meses, eu sorri, de verdade, de alívio, porque finalmente e eu podia começar a virar a página de verdade. Legalmente. Daniel me ligou naquela noite. Eu pensei em não atender, mas atendi. Ele estava chorando, suplicando, Mariana, por favor, você não pode fazer isso comigo. Você está me deixando sem nada. Eu preciso desse dinheiro. Eu preciso da casa. Como eu vou viver? E sabe o que eu senti? Nada. Literalmente nada. Nem raiva, nem pena. Nada. Daniel, você deveria ter pensado nisso antes. Antes de me trair, antes de gastar nosso dinheiro com ela. Antes de destruir tudo, você fez escolhas. Eu estou fazendo as minhas e minha escolha é te tirar da minha vida completamente, legalmente, financeiramente, emocionalmente. Você não existe mais para mim e nunca mais vai existir. Desliguei, bloqueei e respirei. Fundo, livre, finalmente livre. Do peso, da mentira, dele e de tudo. E foi libertador, foi catártico. Foi o fim que eu precisava e o começo que eu merecia. Sem eles, sem dor. Só eu, inteira. 3 meses depois do meu aniversário, Finalmente. menos aquele aniversário que destruiu tudo, eu me mudei de volta para minha casa. A casa que agora era só minha. Daniel tinha levado as coisas dele 2 semanas antes, quando eu não estava lá. Deixou as chaves com meu pai. Não quis me ver. Melhor assim. Quando entrei, a casa estava diferente. Vazia. Não só porque metade dos móveis tinha ido embora, mas porque a energia era outra. Não tinha mais peso. Não tinha mais mentira impregnada nas paredes. Era só casa. 4 paredes. Teto, chão, nada mais. E isso era libertador. Comecei a reorganizar. Joguei fora tudo que lembrava ele. Fotos presentes, roupas que ele esqueceu. Tudo, fiz fogueira no quintal e queimei. Carla veio me ajudar. A gente queimou enquanto bebia vinho e ria de verdade. Não era riso de felicidade plena, mas era riso de quem sobreviveu, de quem está do outro lado. E isso valia mais do que qualquer felicidade artificial. Pintei as paredes, mudei os móveis de lugar,
Comprei plantas, quadros novos, fiz da casa minha de novo. Não. Nossa, minha. E toda vez que eu olhava em volta e via o resultado, eu me sentia orgulhosa, orgulhosa de ter reconstruído, sozinha, sem a ajuda dele, sem depender de ninguém. Só eu e minha força. Meus pais vinham visitar toda semana. Minha mãe trazia comida, meu pai consertava coisas que quebravam, e eu aceitava ajuda com gratidão, porque família menos família de verdade é isso, é estar presente, é apoiar, é não julgar, é não trair. E eu tinha sorte de ter pais que me amavam, que ficaram do meu lado, que nunca duvidaram. E por isso eu era grata. Todos os dias, Júlia sumiu. Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade, que não aguentou a pressão. O julgamento. A culpa. Minha mãe ficou triste. Afinal, era filha dela também, mas respeitou minha decisão. Não forçou reconciliação. E por isso eu amava ela ainda mais. Voltei a trabalhar. Eu tinha tirado 2 meses de licença para processar tudo. Mas chegou a hora. Precisava voltar, precisava da rotina, da distração. E, surpreendentemente, foi bom. Foi bom ter onde focar, ter responsabilidade, ter propósito além da própria dor. Meus colegas foram compreensivos. Não perguntaram muito, só disseram que bom te ver de volta e seguiram. E eu agradecia por isso, por não ter que explicar, por não ter que reviver, por poder simplesmente existir sem o peso do escândalo. Comecei a sair de novo, devagar, com amigas, cinema, jantar, lembrar que nada muito elaborado continuava, mas saí que a vida continuava e que eu também podia continuar. As primeiras vezes foram estranhas, eu me sentia deslocada, como se todo mundo soubesse, como se estivessem me julgando. Mas aos poucos percebi que não, que as pessoas estavam vivendo suas próprias vidas, lidando com seus próprios dramas. E eu era só mais uma pessoa tentando sobreviver. E estava tudo bem. Conheci alguém, não foi planejado, não foi procurado, simplesmente aconteceu. Numa cafeteria, ele estava na fila atrás de mim. Esbarrou sem querer, pediu desculpa, sorriso simpático. Olhos gentis. A gente conversou, trocou número, começamos a nos falar. Não era romance, pelo menos não ainda, mas era conexão humana, real, sem mentira, sem esconderijo. E isso era refrescante, novo, assustador também, porque significava abrir de novo, confiar de novo, arriscar de novo. E eu não sabia se estava pronta, mas também sabia que ficar fechada para sempre não era opção. Para ele, então, para mim, dei uma chance. Quer que fosse aquilo. E estava sendo bom, leve, sem pressão, sem expectativa. Só 2 humanos conhecendo um ao outro. Sem máscaras, sem jogos, só verdade. E eu gostava disso. Muito. Encontrei Daniel uma última vez. Por acaso, no supermercado. A gente estava no mesmo corredor, ele me viu primeiro. Ficou parado. Eu continuei andando. Passou por ele sem olhar. Ele falou meu nome. Eu parei. Virei. Olhei. Ele estava diferente. Mais magro, mais cansado, mais foi acabado. Tudo que ele disse. Eu só assenti. Silêncio constrangedor. Ele tentou de novo. Como você está? Bem. Respondi. Simples. Verdadeiro. Ele pareceu surpreso. Bem mesmo, eu sorri. Pela primeira vez olhando para ele, eu sorri. Sim, bem. Melhor do que nunca, na verdade, vi algo passar pelo rosto dele. Arrependimento, inveja, não sei. Não me importei. Eu sinto muito. Por tudo. Eu estraguei tudo. Eu balancei a cabeça. Sim, estragou. Mas foi a melhor coisa que você podia ter feito por mim. Ele franziu a testa. Como assim? Porque me libertou. Me libertou de viver mentira, de estar com alguém que não me amava, de desperdiçar mais anos. Você me fez um favor e eu agradeço. Virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. E foi libertador. Foi o fechamento que eu precisava. O último.
o definitivo. 6 meses depois da festa, eu estava diferente, completamente diferente. Não era mais aquela mulher quebrada que chorava no chão. Não era mais aquela que achava que nunca ia se recuperar. Eu tinha me recuperado, tinha me reconstruído, tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz. E agora eu era inteira, de novo, mas não a mesma. Melhor, mais forte, mais consciente. Mas eu olhava no espelho e via alguém que eu respeitava. Alguém que tinha sobrevivido, que tinha lutado, que tinha vencido. Não vencido eles, vencido a dor, a raiva, o ódio. Tinha vencido a mim mesma. Isso valia mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer justiça externa. Eu tinha feito justiça comigo, tinha me escolhido, tinha me priorizado e estava orgulhosa, genuinamente orgulhosa da mulher que eu tinha me tornado, da força que eu descobri ter, da vida que eu estava construindo. Sozinha, livre, inteira, feliz e Daniel. E Júlia, eles ficaram juntos. Por um tempo, ouvi dizer que não deu certo, que brigavam muito, que ele não conseguia manter emprego, que ela se arrependia, que tentaram voltar atrás. Mas era tarde. Tarde demais. A família não quis. Amigos se afastaram. Ficaram sozinhos, com a culpa, com as consequências. E, honestamente, eu não senti nada, nem satisfação, nem pena. Nada. Porque eles não ocupavam mais espaço na minha cabeça. Não ocupavam mais espaço na minha vida. Eram passado, distante, apagado, e eu era presente. Futuro, vida. E isso era tudo que importava. Eu tinha sobrevivido. Mais do que ninguém isso, menos ninguém eu tinha ia tirar isso de mim. prosperado. Nunca mais. Eu era livre. Finalmente, completamente, eternamente. E era a melhor sensação do mundo. Tem uma coisa sobre traição que ninguém fala. Ninguém prepara você para isso quando acontece. As pessoas dizem, você vai superar, ou o tempo cura tudo, ou ele não te merecia mesmo. Frases prontas, bem intencionadas, mas vazias. Porque a verdade é que traição não é só sobre o ato, não é só sobre o beijo, o sexo, a mentira pontual, é sobre tudo que vem antes e depois. É sobre você rever cada memória e se perguntar se foi real. É sobre duvidar da própria sanidade, porque você foi gaslight por tanto tempo que não sabe mais o que é verdade. É sobre perder não só a pessoa, mas a versão de você que existia com ela. É sobre luto de algo que você pensou que tinha, mas nunca teve. E isso ninguém te prepara. Ninguém te avisa que vai doer em camadas. Que você vai achar que superou, e então vai ouvir uma música, sentir um cheiro, ver um lugar, e tudo volta. Mais fraco, mas volta. E você tem que aprender a conviver com isso. Com as ondas, com os gatilhos, com os dias ruins, mesmo, meses depois. Porque cura não é linear. Cura é bagunçada. É confusa, é 2 passos para frente e 3 para trás, e então 5 para frente. É processo, e processo leva tempo. Eu tive que reaprender a confiar, não só nos outros, em mim. Porque eu passei meses menos anos, talvez menos sentindo que algo estava errado. E toda vez que eu perguntava, Daniel virava para mim e dizia que era coisa da minha cabeça, que eu era insegura, paranoica, dramática. E eu acreditei. Acreditei nele em vez de acreditar em mim. E isso me quebrou de uma forma que o sexo dele com Júlia não quebrou, porque ele tirou minha confiança no meu próprio instinto. Me fez duvidar da minha percepção e recuperar isso, recuperar a certeza de que quando algo parece errado, provavelmente é, levou tempo, muito tempo. Terapia, conversas, erros, acertos, até que finalmente, lentamente, eu comecei a confiar de novo, no meu gut, na minha intuição, em mim. E quando isso voltou, quando eu consegui ouvir minha voz interior sem questionar, foi libertador.
Foi empoderador, foi reconstruir a base que ele tinha destruído. E eu fiz, sozinha, com ajuda Sempre esteve mas a lá. força veio Só de dentro. precisava ser Sempre relembrada. Perdoar veio. Não foi opção. Eu sei que tem gente que acredita que perdão é necessário para cura, que você precisa perdoar para seguir. Eu discordo. Respeito quem pensa diferente. Mas para mim, perdão significaria absolver. Significaria dizer: tudo bem, você errou, mas eu superei. E não era tudo bem. Não era erro, era escolha. Escolha consciente, repetida por 2 anos. Não foi tropeço, foi caminho. E eu não ia validar isso, com perdão. O que eu fiz foi soltar a raiva, soltar a necessidade de vingança, soltar o desejo de ver eles sofrerem, porque carregar isso só me machucava, só me impedia de seguir. Então soltei, mas não perdoei. E estava em paz com isso. Paz de saber que perdão não era obrigação, que eu podia curar sem perdoar, que eu podia seguir sem reconciliação e estava seguindo. Bem, melhor do que eu esperava, melhor do que eu imaginava ser possível. E isso era suficiente, era mais que suficiente. A relação com minha família mudou. Meus pais ficaram do meu lado, sempre, sem questionar. Mas a família estendida dividiu. Alguns achavam que eu deveria perdoar a Júlia, que ela era jovem, que errou, que família é para sempre. Outros achavam que ela era indesculpável, que família não faz isso, e a divisão causou tensão. Natal passado foi estranho. Júlia não foi convidada, mas algumas pessoas comentaram, questionaram, insinuaram que eu estava sendo dura demais. E sabe o que eu fiz? Levantei da mesa e fui embora, porque eu não ia ficar em ambiente onde minha dor era minimizada, onde minha escolha era questionada. Eu tinha direito de escolher quem eu queria na minha vida. E Júlia não estava na lista, nunca ia estar. E quem não respeitasse isso também não estava. Simples assim. Meus pais me apoiaram. Saíram comigo e passamos o Natal só nós três. Pequeno, íntimo, perfeito, sem julgamento, sem pressão. Só amor. Amor real, incondicional. E foi o melhor Natal que eu tive em anos. Aprendi que solidão não é ruim. Por muito tempo, eu associei estar sozinha com estar errada, com ser insuficiente, como se eu precisasse de alguém para me completar. Mas depois do divórcio, quando fiquei sozinha de verdade, percebi algo. Eu não precisava de ninguém. Eu queria companhia, sim. Queria conexão. Mas não precisava. Eu era inteira sozinha, completa o suficiente, e descobrir isso foi revolucionário. Foi libertador. Passei meses sozinha, sem namorar, sem procurar, só existindo, conhecendo a mim mesma, redescobrindo o que eu gostava, o que eu queria, quem eu era sem ser definida por relacionamento. E foi incrível. Foi assustador também, porque solidão força você a encarar a si mesma, sem distração, sem máscara. Só você e seus pensamentos. E no começo foi desconfortável, mas depois foi paz. Foi clareza, foi autoconhecimento profundo que eu nunca tive quando estava com alguém. E quando finalmente conheci alguém novo, quando comecei a me abrir de novo, foi diferente, porque eu não precisava dele. Eu o queria. E há diferença enorme entre precisar e querer. Querer é escolha, é liberdade, é saudável. E foi exatamente isso que eu procurei. Querer, não precisar. A cidade parou de falar. Como eu disse, outro escândalo surgiu. Sempre surge, e meu caso virou passado. Velho, esquecido. Algumas pessoas ainda perguntavam: e aí, como você está? Com aquele tom mas de a maioria pena. seguiu, Esqueceu, e eu agradeci por isso, por não ser mais o assunto, por poder andar na rua sem sentir olhares, por poder viver sem carregar o peso do julgamento alheio. Daniel sumiu, mudou de cidade. Ouvi dizer que estava recomeçando, que arrumou emprego novo,
que estava tentando reconstruir, e sabe o que senti? Nada. Literalmente nada. Nem raiva, nem alívio, nada, porque ele não era mais relevante. Não ocupava mais espaço. Era só ninguém, ex-marido. Passado, página virada, e eu estava em capítulo completamente novo. Capítulo onde ele não existia. Onde Júlia não existia. Onde só eu existia. Inteira. Livre, viva. E era capítulo bom. Muito bom. Melhor do que qualquer outro que eu vivi com ele. E isso era prova de que eu tinha feito a escolha certa, de que sair foi libertação. Não perda. Tem dias ruins ainda. Não vou mentir. Tem dias que eu acordo e lembro. E dói. Não dói como doía no começo, mas dói. Dor menor, mais gerenciável, mais e nesses presente. dias eu permito sentir, permito chorar se precisar, permito ficar triste, porque negar não adianta, só piora. Então sinto, processo e depois solto. E sigo, e no dia seguinte, acordo melhor, mais leve, mais eu. E é isso, é processo, é jornada. Não tem linha de chegada, não tem agora, eu superei completamente e nunca mais vou sentir nada. Tem altos e baixos, tem dias bons e ruins. E tem aceitação. Aceitação E que tá tudo de bem que ter isso faz parte, cicatrizes, de que cicatrizes porque existem, elas provam que você sobreviveu, que você curou, que você está aqui, viva, inteira, apesar de tudo. E isso é vitória. A maior vitória possível, sobreviver. E eu sobrevivi. Mais que isso, eu prosperei. E ninguém pode tirar isso de mim. Nunca. Júlia tentou voltar. 6 meses depois que se mudou, ela voltou. Apareceu na porta da casa dos meus pais. Minha mãe me ligou avisando. Perguntou se eu queria. Disse que minha mãe decidisse se queria ver ela ou não. Disse não, mas que eu não ia fingir, não ia facilitar. Júlia tinha feito escolha. Agora vivia consequências. Minha mãe hesitou. No fim, abriu a porta. Deixou Júlia entrar. Conversaram. Minha mãe me contou depois. Júlia estava arrependida. Chorosa, dizendo que tinha perdido tudo. Emprego, amigos, dignidade. Que Daniel tinha terminado com ela 2 meses depois que ficaram juntos oficialmente. Que ele disse que sem o desafio, sem o proibido, não era mais interessante. Que ele tinha usado ela tanto quanto tinha me usado. E agora ela estava sozinha. Sem ninguém, sem nada. E queria a família de volta. Queria perdão, queria recomeçar. Minha mãe disse que não podia decidir por mim. Que perdão era meu, não dela. Júlia pediu meu número. Minha mãe não deu. Respeitou minha decisão. E por isso, eu amei ela ainda mais. Júlia me mandou carta física, manuscrita, páginas e páginas de desculpas, de arrependimento, de explicação. Li tudo, do começo ao fim. E então, joguei fora, porque não mudava nada. Não desfazia, não consertava, só provava o que eu já sabia, que ela tinha se ferrado, que tinha perdido tudo e que estava pagando por isso. E sabe o que senti? Não foi satisfação. Foi tristeza. Tristeza por ter perdido irmã. Não pelos atos dela, mas pela irmã que eu tinha antes. Pela conexão que existia, pelo que poderia ter sido se ela tivesse feito escolhas diferentes. Mas era isso. Era luto. Luto de alguém vivo. E eu tinha que aceitar que a Júlia que eu conhecia, que eu amava, não existia mais. Talvez nunca existiu. E aqui restava. Não era ninguém que eu queria conhecer. Então não respondi. Não liguei. Não procurei. Só deixei ir. Definitivamente. Completamente. Sem volta. Estava em paz com isso. Finalmente. Definitivamente. Em paz. Daniel também sofreu. Ouvi dizer que a empresa nova não deu certo. Que ele foi demitido depois de 3 meses. Que estava desempregado, endividado, morando em apartamento pequeno. Sozinho. Sem amigos, sem família.
A família dele ficou do meu lado. Pasmem. Os pais dele me ligaram pedindo desculpa, dizendo que estavam envergonhados, que não criaram um filho para ser isso. E eu agradeci, disse que não era culpa deles, que Daniel fez escolhas sozinho e que estava tudo bem entre nós. Eles choraram, disseram que eu sempre seria bem-vinda, sempre seria família, mesmo sem casamento. E isso me tocou profundamente, porque provava que nem tudo estava perdido, que tinha gente boa ainda. Gente que reconhecia erro, que pedia desculpa, que ficava do lado, certo? E eu era grata por isso, por ter sido amada por eles, por ainda ser, mesmo depois de tudo. Isso significava algo, significava muito. Felipe, o amigo que me contou a verdade, virou amigo meu também. A gente conversava às vezes, ele me atualizava sobre Daniel sem eu pedir. Acho que sentia culpa ainda. Culpa por não ter contado antes. E, de certa forma, me manter informada era jeito dele de se redimir. E eu deixava, porque não me machucava mais, não me importava mais, era só informação, distante, desconectada. Como ler notícias sobre estranho, Felipe me contou que Daniel tinha tentado se reconectar com ele, pedindo ajuda, dinheiro, trabalho. Felipe negou. Disse que não podia, que Daniel tinha queimado todas as pontes e que agora tinha que lidar sozinho. E eu concordei. Concordei que consequências eram necessárias, que Daniel precisava sentir peso das próprias escolhas, não por vingança, mas por justiça, por equilíbrio. Porque se ele saísse ileso, não aprenderia, não mudaria, e continuaria fazendo isso com outras pessoas. Então eu torcia, menos torço, para que ele aprenda, para que mude, não por mim, por quem vier depois, para que ninguém mais sofra o que eu sofri. A justiça continuou. Daniel tentou recorrer da decisão, tentou reduzir valores, tentou argumentar que eu estava sendo injusta, que estava pedindo demais, mas perdeu, de novo. O juiz manteve tudo. E agora ele tinha que pagar todo mês 50 mil de dano moral em parcelas, metade dos investimentos transferidos, a casa oficialmente no meu nome, tudo. E ele reclamava, dizia que não conseguia, que estava difícil. Meu advogado disse que se ele não pagasse, a gente bloqueava contas, penhorava os bens que fosse necessário, porque decisão judicial é decisão judicial, não é sugestão, e ele ia cumprir, querendo ou não. E honestamente, eu não sentia culpa, não sentia pena. Sentia que era justo que ele devia, que eu merecia cada centavo, cada reconhecimento, cada pedaço de justiça que o sistema conseguia me dar. Porque justiça emocional, essa eu mesma fiz. Ao reconstruir, ao seguir, ao ser feliz, apesar dele. Mas justiça legal, essa o juiz fez. E eu agradecia com por Júlia isso, uma última vez, não por todos os escolha. dias. Foi em velório de parente distante. Ela estava lá. Eu estava lá, evitamos uma a outra o tempo todo, mas no final, na saída, a gente se esbarrou, literalmente. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e teve algo diferente. Não era raiva, não era dor, era aceitação dos dois lados. Ela sussurrou desculpa. Eu assenti. Não disse tudo bem porque não estava, mas reconheci o pedido e segui. Não abraçamos, não conversamos. Só existimos no mesmo espaço por 30 segundos e então seguimos caminhos diferentes. E foi fechamento final e definitivo, não foi reconciliação, não foi perdão, foi reconhecimento de que as duas perdemos algo. Ela perdeu irmã, eu perdi irmã e não tinha volta. Nunca ia ter. E estava bem, estava em paz, estava resolvido. Da única forma que podia estar, com distância, com respeito, com aceitação. E nada mais. Nunca mais. Daniel me mandou mensagem 1 ano depois. Uma mensagem curta. Eu sinto muito por tudo. Você não merecia. Espero que você seja feliz
E sabe o que fiz? Li e deletei, sem responder. Porque não precisava. Não precisava validar, não precisava aceitar desculpa, não precisava nada dele, nem desculpa, nem explicação, nem fechamento. Eu já tinha fechado sozinha, sem ele. E estava bem, melhor do que bem. Estava feliz, de verdade, com vida nova, pessoa nova, eu nova. E ele que lidasse com Não a era culpa, mais que problema vivesse meu. com Não era mais escolhas, responsabilidade que minha. aprendesse, Era dele. ou não, Só dele. E eu era livre, livre de tudo, de todos, de passado, de dor, de peso, livre, finalmente, completamente, eternamente. E era a sensação mais incrível do mundo. Liberdade, pura, total, merecida, e ninguém ia tirar isso de mim. Nunca, mais, nunca. 1 ano e meio depois daquele aniversário, o aniversário que mudou tudo, eu estava irreconhecível. Não fisicamente. Pessoa que eu não Mas por sabia dentro, que poderia eu era ser outra mais pessoa. forte, mais segura. Mas eu olhava no espelho e via alguém que tinha sobrevivido, que tinha lutado, que tinha vencido. Não vencido eles. Vencido a própria dor, a própria raiva, o próprio medo. E isso valia mais do que qualquer vingança, mais do que qualquer justiça externa. Era justiça interna, autorrespeito, auto-amor, coisas que eu não tinha antes, que eu procurava em outras pessoas, invalidação externa. Mas agora, relacionamento eu tinha em mim. E ninguém podia tirar, ninguém podia abalar, porque vinha de dentro, sólida, inabalável, minha. Se essa história está mexendo com você, deixa o seu like, porque isso me ajuda mais do que você imagina e me mostra que não estou sozinha nessa jornada de cura e reconstrução que compartilho aqui. Aprendi a dizer não. Antes, eu era pessoa pleaser, fazia tudo para agradar, para ser aceita, para ser amada, dizia sim quando queria dizer não, engolia desconforto, aceitava desrespeito, tudo para manter paz, para não ser difícil. Mas sabe o que isso me trouxe? Casamento falso, irmã traidora, vida baseada em mentira. Então aprendi que não é palavra completa, que eu não devo explicação, que eu posso recusar sem culpa. E comecei a usar. Não, eu não quero. Não, isso não funciona para mim. Não, eu não aceito isso. E foi libertador, foi empoderador, foi reconstruir limite que tinha sido destruído. E as pessoas respeitaram, ou não, e as que não respeitaram saíram da minha vida. Simples assim. É assim porque eu não tinha mais paciência para quem não respeitava meu não, para quem pressionava, para quem manipulava minha vida, minhas regras. E quem não gostasse, porta sem culpa, sem hesitação, sem olhar para trás. A relação nova que comecei, lembra que mencionei? Evoluiu, devagar, no tempo certo, sem pressa, sem pressão. E foi incrível, foi diferente de tudo que vivi antes, porque era saudável, era honesto, era recíproco. Ele me respeitava meu espaço, meu tempo, meus limites. Não pressionava, não cobrava, não manipulava. Só estava presente, real, verdadeiro. E isso era tão diferente do que eu conhecia que no começo assustou. Eu ficava esperando a outra cara aparecer, esperando a mentira ser revelada, porque eu tinha trauma, óbvio. Mas ele foi paciente, foi compreensivo. E aos poucos, muito devagar, eu comecei a confiar. Não cegamente, mas confiar. E foi lindo, foi Cura. prova de que nem todo mundo é Daniel, de que amor de verdade existe, de que eu merecia, e merecia coisa boa, coisa real, e estava recebendo, finalmente, minha terapeuta me deu alta. Não alta completa, mas disse que eu não precisava mais de sessão semanal,
que eu tinha ferramentas, que eu estava bem, que podia ir uma vez por mês só para manutenção, e aquilo foi marco, foi reconhecimento de que eu tinha percorrido jornada, que tinha curado, nunca não completa. completamente. Sempre tem cicatriz, sempre tem lembrança, mas estava bem, estava funcional, estava feliz, e isso era suficiente, era mais que suficiente. Agradeci ela, chorei na última sessão semanal. Chorei de gratidão, de alívio, de orgulho. Orgulho de mim, do caminho que percorri, da mulher que me tornei. E ela chorou junto. Disse que tinha orgulho também, que eu era uma das pacientes mais resilientes que ela já teve, e aquilo significou o mundo. Significou validação, significou reconhecimento de que eu não estava louca, de que eu tinha passado por algo real, difícil, traumático, e tinha sobrevivido. Mais que isso, tinha prosperado. Voltei a ter vida social, não a mesma de antes. Melhor, mais autêntica. Amigos verdadeiros, não conhecidos superficiais. Gente que ficou quando tudo desmoronou. Gente que me segurou quando eu não conseguia me segurar. Gente que me amou quando eu não conseguia me amar. Esses eram meus amigos, minha família escolhida. E eu era grata, profundamente grata, por cada um, por cada mensagem, cada ligação, cada abraço, cada eu tô aqui, porque eles estavam de verdade. E isso fez diferença, fez toda a diferença entre afundar e sobreviver, entre desistir e continuar. E eu continuei, por mim, por eles, por tudo que valia a pena, e valeu. Cada lágrima, cada noite insone, cada dia difícil. Valeu, porque me trouxe aqui, para esse lugar, esse momento. Essa, pela primeira vez na vida, eu me amava. De verdade. Eu amava completamente essa versão. E ninguém podia tirar isso de mim. Comecei a ajudar outras mulheres. Mulheres passando por traição, por divórcio, por dor similar. Eu compartilhava minha história, não para expor, mas para ajudar, para mostrar que é possível, que dor passa, que você sobrevive, que você pode ser feliz de novo. E a resposta foi incrível. Dezenas de mulheres me procuraram, agradecendo, dizendo que minha história deu força, deu esperança. E aquilo deu propósito. Propósito para dor, propósito para jornada. Porque se meu sofrimento podia ajudar alguém, se minha história podia inspirar, então valia ainda mais. Não que eu desejasse ter passado por isso, nunca. Mas já que passei, que pelo menos servisse para algo, para alguém, e serviu. Serviu muito. E eu era grata por isso, por poder transformar dor em ajuda. Trauma em cura, minha e de outras. E isso era lindo, era redenção, era justiça. Da melhor aniversário seguinte, forma possível, o segundo depois daquele foi diferente. Eu não quis festa, não quis comemoração grande, quis algo pequeno, íntimo, só eu, meus pais, Carla e o alguém novo na minha vida. Jantar em casa, simples, gostoso, sem pressão, sem peso, só alegria, alegria genuína, de estar viva, de estar bem, de estar rodeada de gente que me amava de verdade. E foi perfeito. Foi cura, foi ressignificação. Aniversário não era mais trauma. Não era mais dia que destruiu tudo. Era dia que comecei reconstrução. Daí a que escolhi me salvar. E por isso era dia especial, não por festa, não por presentes, mas por significado, por símbolo de superação, de renascimento, de vitória. E eu celebrei a mim, a mulher que sobreviveu, que lutou, que venceu e que estava aqui, viva, inteira, feliz, apesar de tudo, apesar deles, feliz, finalmente, completamente, eternamente. E nada menos nada ia tirar isso de mim. Nunca mais. 2 anos depois, a poeira baixou completamente. Longe, irrelevante. Júlia também. Sem contato, sem importância. E eu,
Eu vivia minha melhor vida. Não porque estava perfeita, mas porque era minha. Autêntica, real, livre de mentira, livre de manipulação, livre de peso que não era meu carregar. Tinha dias ruins ainda. Claro, tinha gatilhos, memórias, mas eram exceção, não regra. E eu sabia lidar, sabia processar, sabia deixar passar, sem afundar, sem desmoronar, só sentir vitória diária e soltar vitória constante. e seguir. E E eu isso era grata. era vitória todos os dias, por estar aqui, por ter sobrevivido, por ter me reconstruído. Tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz, até tá inteira de novo, diferente, mas inteira. E isso era tudo, era mais que tudo era suficiente, mais que suficiente. Reencontrei comigo mesma. Pessoas falam muito sobre encontrar a si mesmo, como se fosse busca externa. Mas não é. É olhar para dentro, é tirar camadas que outras pessoas colocaram em você, definições, expectativas, até chegar no núcleo, no você real, e foi isso que fiz. Tirei camada por camada. A esposa perfeita, a irmã que sempre perdoa, a mulher que aguenta tudo. Tirei tudo, até sobrar só eu, Mariana, sem rótulo, sem papel, só eu. E foi assustador, porque eu não sabia quem era eu, sem esses papéis, mas descobri, devagar. Descobri que eu gostava de acordar cedo, de café forte, de ler livro na varanda, de andar descalço, de dizer não sem culpa, rir alto, de dizer sim sem medo, chorar de quando preciso, plenamente sem pedir licença. E foi libertador, foi renascer, foi se descobrir pela primeira vez, aos 37 anos, mas melhor tarde do que nunca. Melhor agora do que nunca. E eu estava amando cada descoberta, cada detalhe, cada pedaço de mim que encontrava. A justiça que procurei não veio toda do tribunal, veio de mim, de escolher me reconstruir, de escolher ser feliz, de escolher não deixar traição me definir, porque poderia ter afundado, poderia ter me tornado amarga, rancorosa, fechada, poderia ter deixado Daniel e Júlia me destruírem completamente. Mas não deixei. Escolhi diferente. Escolhi lutar. Escolhi me salvar. E essa escolha menos essa, escolha diária, constante, difícil, foi minha maior vitória. Foi minha justiça. Justiça de provar que eles não ganharam, que não me quebraram irreparavelmente, que eu sou mais forte do que qualquer traição, mais resiliente do que qualquer ninguém tira, ninguém pode apagar. É meu, para sempre. E é a melhor sensação do mundo, saber que você sobreviveu, que você venceu, não eles, a dor, e que você está aqui, de pé, inteira, viva, feliz. Daniel me mandou mensagem no aniversário de 2 anos. Feliz aniversário. Espero que esteja bem. Li, não respondi. Não bloqueei. Só ignorei, porque ele não merecia nem minha raiva, nem minha atenção, nem meu tempo. Merecia indiferença. E foi isso que dei. Indiferença e foi libertador. Completa. Foi fechamento real. Porque indiferença é o oposto de amor. Não é ódio. Ódio ainda é sentimento. Indiferença é ausência. É vazio. É você não significa nada. E foi exatamente isso. Daniel não significava nada. Era ex-marido. Papel, passado, apagado. E eu estava em paz com isso. Completamente, definitivamente, eternamente. Em paz. Júlia também sumiu. Ouvi dizer que se casou. Que está tentando reconstruir. Que mudou, talvez, não sei. Não faço mais parte da vida dela. Importo. Ela não faz da minha. E tá perfeito assim. Sem rancor, sem raiva, só nada. Página virada, capítulo encerrado, livro fechado e vida nova começando. O relacionamento novo virou sério. A gente se mudou junto, não apressado, no tempo certo, e foi decisão consciente, madura, baseada em confiança, em respeito, em amor real.
não paixão cega, não necessidade desesperada, mas escolha, escolha diária, de estar junto, de construir junto. Foi saudável, lindo. pela Foi primeira vez, diferente. eu estava em relacionamento onde eu podia ser eu completamente sem máscara, sem performance, só eu. E ser aceita, amada, respeitada. E aquilo era tudo. Era o que sempre quis. O que sempre mereci. E finalmente tinha. E era melhor do que qualquer fantasia. Porque era real, era sólido, era verdadeiro. E eu era grata todos os dias por ele, por nós, por ter sobrevivido. Aprendi chegar que aqui, final pra feliz viver isso, não pra é ser feliz feliz para de sempre. novo. É escolha De diária, verdade. escolha de ser feliz, de trabalhar para a felicidade, de não desistir quando fica difícil. De comunicar, de confiar, de amar e receber amor. É processo, é construção, é desconstrução, é reconstrução, é imperfeito, é bagunçado, mas é real e é meu. E amo isso, amo o processo, amo a jornada, amo até as partes difíceis, porque me trouxeram Não aqui. trocaria Me tornaram o aprendizado. isso. Me Não ensinaram trocaria a isso. mulher que me tornei. E Porque ela é eu não forte, trocaria, é não consciente, trocaria é a livre, dor, é feliz e é tudo o que eu sempre quis ser. E finalmente sou. Finalmente, completamente, verdadeiramente sou. E se tem uma lição que aprendi com tudo isso, é essa. Você é mais forte do que imagina. Dor passa. Traição não te define. Você pode se reconstruir, pode ser feliz de novo, pode confiar de novo, pode amar de novo, mas principalmente, pode se amar, verdadeiramente, profundamente. E quando você se ama, quando você se respeita, quando você se prioriza, tudo muda. Você não aceita mais menos, não tolera desrespeito, não fica onde não é valorizada, você vai embora, reconstrói, recomeça e prospera. Porque você merece. Sempre mereceu. Só precisava acreditar. E eu acredito, finalmente acredito, em mim, no meu valor, na minha força, na minha capacidade, e ninguém menos ninguém vai fazer eu duvidar de novo. Nunca mais. Eu sou suficiente. Sempre fui. E sempre serei, com ou sem alguém, sozinha ou acompanhada. Eu sou suficiente. E isso é tudo. É tudo o que preciso, é tudo o que sempre precisei. E finalmente sei disso. Finalmente acredito nisso. E isso é minha maior vitória, minha maior justiça, minha maior felicidade. Eu, inteira, livre, feliz, finalmente.